Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para as obras da lei, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a segunda das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos arautos das alianças, uma vez que em Hebreus capítulo 2, verso 2 e 3 diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. No passado remoto, Deus se valeu dos seus santos anjos como arautos, como pregoeiros, emissários da anterior aliança, para entregá-la às mãos do servo fiel Moisés. Nos últimos dias, o Altíssimo se valeu do seu próprio Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, para entregar não somente a judeus, a israelitas, mas a todo o mundo a nova aliança, a aliança eterna, em nome de Jesus. Graças a Deus. Neste vídeo em especial, refletiremos sobre o seguinte tema: os anjos, antes arautos da anterior aliança, agora são apresentados como pregoeiros do Evangelho da graça de Deus. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, sim, agora na nova aliança, os santos anjos que antes eram emissários, pregoeiros da anterior aliança, agora são apresentados como promotores, defensores e até pregadores do Evangelho da nova aliança. E isso nós também podemos verificar no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, que diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia.
Muito significativo esse texto do livro de Apocalipse, pertencente à nova aliança. Caro espectador, o texto é claro. Apresenta-se um anjo tendo às mãos um evangelho eterno para pregar. Sim, caro espectador, se quer os arautos da anterior aliança, nem mesmo os santos anjos agora estão mais comprometidos com a lei. Sim, o compromisso angelical, agora, desde a vinda de Cristo, desde sua morte no Calvário, instituindo nova aliança, o compromisso angelical agora é com a divulgação, defesa, promoção, pregação do Evangelho. Sim, eles entregaram a lei. Amando de Deus, entregaram-na às mãos do servo fiel, mediador da anterior aliança, Moisés. Mas antes mesmo que a lei viesse, já estava em Deus o propósito de trazer à humanidade, judeus e não judeus, o conhecimento do Evangelho. Sim, por isso mesmo, em Apocalipse 14, vemos o Evangelho ser chamado de Evangelho Eterno. Quer dizer, sempre existiu, sempre existiu, sempre existiu. Há muitos que se apegam à lei, há muitos que se gastam na defesa e promoção da lei. Entretanto, o eterno Evangelho remete a um tempo antes mesmo da existência da lei. O Evangelho é eterno. O Evangelho estava oculto em Deus, manifestou-se após a lei dos profetas, mas ele, por ser eterno, sempre existiu na mente e no coração de Deus. Isso é possível constatarmos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, que diz, atenção, São Paulo falando, descrevendo sobre a sabedoria de Deus manifestada pelo ministério apostólico, sabedoria espiritual. Veja acerca desta sabedoria o que São Paulo, doutor dos gentios, nos revela. Diz assim, entretanto, 1 Coríntios 2, verso 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Ele está falando de uma sabedoria espiritual, que os sábios, filósofos, cientistas deste mundo nunca receberam, nunca compreenderam e nunca receberão e nunca compreenderão se não se converterem à graça e ao Evangelho da glória de Cristo. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, glória. Outrora, olha o tempo remoto, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja a que tempo São Paulo remete a sabedoria espiritual manifesta pela palavra e ministério apostólico. Remete à sabedoria apostólica, o Evangelho, à eternidade, à existência da eternidade, oculta em Deus. Então, sequer santos anjos a conheciam, porque só conhece as coisas de Deus o próprio Espírito de Deus, como só conhece as coisas do homem o próprio Espírito do homem. Aí no verso 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu,
porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, atenção agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vejam a sabedoria apostólica trazida pelo ministério apostólico, pelas palavras escrituras apostólicas, dizia respeito a coisas que nunca se ouviram. Ou seja, palavras inauditas, nunca antes ditas. Ou seja, as palavras apostólicas não eram uma explicação, um complemento, uma correção das palavras anteriores dos profetas da anterior aliança. Não, eram palavras novas, ocultas, que ninguém antes tinha ouvido. Quer dizer, sequer os profetas do passado tinham ouvido o que eles, São Paulo e os demais apóstolos, receberam de Deus, uma vez que estavam ocultas na eternidade. Aleluias! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem sequer a imaginação humana concebeu até então, até a época apostólica, a sabedoria revelada pelo ministério apostólico. Sim, pelo ministério apostólico e não pelo ministério profético dos profetas da anterior aliança. Porque no verso 10 ele diz: mas acerca dessa sabedoria nunca antes ouvida, nem vista, nem imaginada, olha o que ele diz no verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, olha para dentro, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conhecimento gratuito é o conhecimento da nova aliança. Tudo estava oculto em Deus, mas graças ao Espírito da verdade concedido na nova aliança, todas aquelas riquezas de sabedorias ocultas em Deus desde a eternidade foram manifestas aos santos apóstolos. O que homem algum, inclusive os profetas do passado, tinham visto, ouvido ou imaginado, se revelou no ministério profético dos apóstolos. Glória a Deus nas maiores alturas. Por isso, em Apocalipse 14, vemos até os arautos da anterior aliança, os anjos, agora comprometidos com a pregação do Evangelho eterno, porque a mensagem evangélica remete à eternidade. Antes mesmo do advento da lei, o Evangelho já existia no coração de Deus, mas só se manifestou quando do ministério de Cristo e de seus santos apóstolos. Quer dizer, o Evangelho, ele tem em sua essência a eternidade, ele sempre existiu. O que ocorreu foi que ele se manifestou posteriormente por meio de Cristo e seus santos apóstolos. Aleluias, glória a Deus. Mas essa questão da eternidade, ligada à existência do Evangelho, aleluia, não deve também nos ocultar algo maravilhoso. É a proposta dessa palavra eterna. O Evangelho é uma palavra eterna e a sua proposta é de uma vida eterna. Aleluia! Ele em si, o Evangelho, não só é eterno, como a mensagem que ele traz é de eternidade. Isso nós podemos conferir em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 em diante,
Cristo que nos salvou e nos chamou, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, salvação sem obras, de quaisquer religiões, inclusive da lei. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Oh, coisa forte! Antes, inclusive, da eternidade. Veja a graça, veja o Evangelho como remete a um tempo incomensurável, indescritível, inimaginável. Repare, antes dos tempos eternos, antes dos tempos eternos e manifestada. Eu não disse isso há pouco, esse caro pastor não disse a ti, caro espectador, isso? O Evangelho remete à eternidade, apenas se manifestou posteriormente em Cristo e seus apóstolos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, se manifestou a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Cristo destruiu a morte, não só destruiu a morte, como trouxe a luz, manifestou a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aleluia! Pastor, mas em Hebreus capítulo 2 não diz que Satanás tem o império da morte? Satanás tem o império da morte para os que não são de Cristo. Para quem é de Cristo, Cristo destruiu a morte. Aleluias! Caro espectador, vivemos uma época difícil. De uma ou outra forma, de uma ou outra doença. Familiares, entes queridos, amigos estão nos deixando. Uns de forma repentina, outros de forma dolorosa. Familiares e queridos amigos estão nos deixando. Todos os dias, desde sempre isso ocorreu, mas eu quero te dizer que a palavra evangélica, que remete a tempos eternos, além da eternidade, ela tem um diferencial. Aleluia! Ela traz a mensagem de eternidade. Em Cristo acabou a morte. O teu corpo, porque ainda não foi revestido de incorruptibilidade, como São Paulo nos ensinou, descerá à sepultura. Mas você não deixará de existir, porque você irá partir para estar com Cristo. Essa esperança, essa certeza, essa convicção te fortaleça, te conforte, te erga, te levante para seguir em frente, mesmo em época de dor e aflição tremenda, porque o Evangelho, a palavra agora defendida até pelos anjos antes, arautos da anterior aliança, o Evangelho é a palavra eterna que trouxe a promessa de vida eterna. O Evangelho é a palavra eterna que trouxe a promessa, a certeza de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. É por isso, caro espectador, que até os santos anjos, antes arautos da anterior aliança, agora são apresentados na defesa e promoção do Evangelho, porque esse Evangelho, essa palavra, remete a tempos anteriores, à própria eternidade. Aleluia! Que você, caro espectador, tal como os santos anjos, antes arautos da anterior aliança, se comprometa em anunciar, em pregar a todos os povos, tribos, línguas e nações a palavra eterna que tem promessa de eternidade, o Evangelho da graça de Deus e somente o Evangelho da graça de Deus. Aleluias! Porque agora os santos anjos, antes arautos da anterior aliança, agora também eles estão comprometidos com o anúncio do Evangelho da graça de Deus.
Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança, os santos anjos, antes arautos da anterior aliança, são comprometidos com a pregação do Evangelho eterno. Por quê? Porque o Evangelho remete a tempos eternos, anteriores até mesmo da eternidade. Aleluias! E agora eles defendem tal palavra manifesta por meio de Cristo e seus apóstolos, porque esta palavra, aleluia, trouxe a manifestação da vida e da imortalidade. É a palavra eterna com anúncio de eternidade. E isso nos serve de encorajamento, de convicção, de fundamento e de fortaleza em tempos de bonança e em tempos de dor. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seja qual for o seu ministro, seu mediador, seja qual for o seu profeta, seu templo, suas obras religiosas, não importa, aleluia, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer apenas no Evangelho eterno, que traz a mensagem de vida eterna, antes oculta e agora manifestada por Cristo e seus apóstolos, porque até mesmo os santos anjos agora têm compromisso apenas com o Evangelho da graça de Deus. Amém?